Eu queria, de cara, explicar como muitos de vocês sabem, né? Eu explico os arranjos que eu faço para os eventos do movimento, que não são simples arranjos, né? Junções de flores, plantas para fazer bonito. Né? É uma junção de flores e plantas para fazer bonito, mas tem um significado. Então, aqui, né, no lançamento do livro, a inspiração foi justamente um movimento. Então, a partir da luz de Cristo, veio uma primeira pessoa para o Brasil pelo movimento, que foi abençoado, né, pelo Vaticano. Então, as cores branco e amarelo significam essa bênção do Vaticano. Então, veio uma primeira pessoa. E, como diz no Gênesis, viu que isso era bom. Aí veio a segunda pessoa, Padre Pigi, que também viu que era bom, voltou para a Itália. Estou fazendo um spoiler, gente, aproveitem. E aí mandou 3 dos seus cavaleiros, né, que, infelizmente, um não está mais entre nós, mas Giancarlo Petrini, Vando Valentini e Luigino Valentino. Depois desses 3 que vieram, né, vocês podem ver que tem folha seca e folha verde. Depois desses 3 que saíram de uma aridez, começou a florescer o movimento no Brasil. E, na ascensão, vocês veem que o galho tem vários caminhos. Né? Então, são os vários caminhos, as várias cidades, as várias comunidades do movimento que foram surgindo, foram florescendo. Né? E alguns até tem ali, né, que sai de baixo para cima, gente que nem estava nessa trilha, mas que cruzou e se juntou a nós. Então, é isso. Obrigada. Vento que balança as paias do coqueiro, vento que encrespa as ondas do mar, vento que assanha os cabelos da morena, me traz notícias de lá. Vento que balança as paias do coqueiro, vento que encrespa as ondas do mar, vento que assanha os cabelos da morena, me traz notícias de lá. Vento que assovia no telhado, chamando para a lua espiar. Oh, vento que na beira lá da praia escutava o meu amor a cantar. Hoje estou sozinho e tu também, triste me lembrando do meu bem. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor? Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor? Se o Senhor não edifica a cidade, em vão colocamos pedra sobre pedra. Se a nossa estrada não for a sua estrada, em vão caminhamos juntos. De que serve a nós trabalhar o dia inteiro, sem a construir o que não tem valor? Isso faz apenas a alegria do momento, mas que desaparece, some com o vento. Se o Senhor não edifica a cidade, em vão colocamos pedra sobre pedra. Se a nossa estrada não for a sua
caminhamos juntos. De que serve a nós chorar de pena e dor, e de alegria brincar com uma flor, dar o nosso pão a quem morre na estrada, se não esperamos só no seu amor. Se o Senhor não edifica a cidade, em vão colocamos pedra sobre pedra. Se a nossa estrada não for a sua estrada, em vão caminhamos juntos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria compor agora a mesa e, portanto, convidar os componentes da mesa, que é a professora Marina Massimi, Dom Giancarlo Petrini e Dom Carlos, por favor. Então, nós estamos aqui em clima festivo para a apresentação de um livro que conta uma história de vida que impactou muitos entre nós. Talvez quem não conheça mais a minha história referente a isso é mais Dom Carlos, mas eu, então, contando, em 1984, eu entrei na faculdade de medicina e não vinha de uma família que frequentava a igreja, era batizado, mas não frequentava a igreja. E no primeiríssimo instante que eu entrei na faculdade, careca, cheio de tinta, farinha e ovo, eu encontrei uma estudante de enfermagem, baixinha, eu acho que talvez ela tenha menos de 1,50 m, muito tímida, panfletando sobre esse grupo católico. E eu estava na fila da matrícula, e aquela cena eu vi de longe, porque ninguém dava bola para ela, e eu pensava, o que faz uma pessoa panfletar? E daí eu fiquei curioso e, ao contrário, eu prestei atenção e era um convite para conhecer essa experiência que é contada nesse livro. Eu não podia imaginar que, algumas semanas depois, frequentando aqueles jovens, eu tinha 17, 18 anos, eles eram muito mais velhos, de 22, gente velha já, e eu disse para um deles, eu não sei porquê, mas talvez eu tenha encontrado algo que é para o resto da minha vida. Eu não tinha ideia que ali estava a semente não só do que se tornou a minha vida, mas até a minha vocação. Intui a vocação, a virgindade, naquele encontro e, portanto, o sentido e a tarefa da minha vida. Por que eu quis contar isso para vocês? Porque esse componente de estar presente publicamente, num ambiente totalmente leigo, foi aquilo pelo qual eu encontrei o sentido da minha vida e a minha vocação. Então, é de uma gratidão enorme essa história, esses componentes que fizeram essa história que desenrolou na vida de muitos entre nós. Eu gostaria de começar já pedindo... a gente tem uma projeção que eu vou propor, que a gente veja no final, porque a gente já está tudo sentado aqui, então que a gente possa depois, ao final, ver essa projeção com algumas fotos. Então, eu queria pedir para um membro da mesa, que eu não chamei, que é o Olívio. Cadê o Olívio? Olha, Olívio, desculpa, eu olhei aqui. Já que agora você foi finalmente reconhecido, eu queria pedir, Olívio, se você podia começar contando para a gente como que foi não só o encontro com essa história, mas a ideia de onde nasceu esse livro. Vou falar até em pé, que eu fico mais à vontade.
Mas a ideia do livro nasceu quando a gente se deu conta que a gente tinha vivido uma experiência espetacular. Uma experiência humana espetacular e que valeria a pena ser recolhida, registrada, e não tem forma melhor do que registrar isso num livro. Então, vamos fazer um livro, vamos. Mas uma ideia muito ingênua, até que a gente foi vendo que realmente era uma coisa grande que valeria a pena para os outros conhecerem. E isso demorou vários anos até que se consubstanciou o projeto, que é um projeto bonito, como vocês vão poder ver, pelo texto, pelas fotos. Então, nós ficamos surpresos pela beleza do livro. Mas, Alexandre, o interessante é que não é o livro que é bonito a história que gerou o livro. Então, nós somos bem conscientes de que a grande beleza está na história, e o livro é um detalhe, simplesmente. E que nos fez retomar a história que cada um de nós viveu. Então, eu, particularmente, o que eu queria contar para vocês é que, pensando na noite de hoje, eu lembrei o dia que eu saí da minha cidade do interior para vir para São Paulo, para estudar, e que eu venho de uma família católica, né? Na minha cidade, a minha avó, as minhas tias, a minha mãe, elas sempre cuidaram daquilo que nós lá chamamos Irmandade de São Benedito. Então, elas dão a vida para manter em pé aquela experiência de eclesial, digamos assim. E no dia que eu peguei a minha malinha e saí da minha casa, a minha tia, que morava na casa do lado, tia Ercília, começou a chorar. Assim, ele vai para São Paulo, ele vai se perder. A preocupação dela era que eu ia me perder. E, realmente, eu lembro que o primeiro dia da USP foi importante, porque eu vi lá comunidades universitárias de base. Eu falei, o que é isso? E depois encontrei as pessoas. Me lembro que, na fila do restaurante universitário, o CRUSP, para quem estudou na USP, tinha lá um grupinho vendendo o jornal O São Paulo. Eu fui lá, comprei o jornal. E depois comecei a frequentar esse grupinho, né? Eu sempre tive muitos amigos no interior. Meu problema não era uma amizade, mas quando eu vi aquelas pessoas, o padre João Carlos, o Vando, que coisa excepcional, que densidade de humanidade que eu nunca tinha visto. Então, eu fiquei particularmente atraído pelaquela densidade humana. O que me atraiu não foi nem as meninas, foi nas meninas. Depois eu percebi que as meninas eram bonitas. E eu até me apaixonei por uma delas e casei com uma delas. Mas não foram as meninas que me atraíram, foi a densidade de humanidade que me atraiu, né? E os anos se passaram, a gente fez uma belíssima experiência de amizade, de fé, de cultura, de participação política, tudo isso juntos, né? E os anos se passaram, e fazendo o livro, a gente descobriu uma pérola, que foi um retiro onde Dom Giussani, explicando o método de vida dele, sintetizou numa palavra: a amizade como método. Eu li, para ser sincero, 12 vezes o livro fazendo as correções, procurando os erros de português. Só depois que eu falei, meu Deus, que pérola isto! E eu sintetizei em uma frase o que eu entendi. E chamo a atenção de vocês para ler isso, porque é muito precioso, é uma pérola. Ele diz assim: na experiência cristã, a amizade, ela não é definida por uma simpatia humana. Ah, gosto de fulano, não gosto de ciclano. Não é isto. A amizade não é definida pela convivência. Ah, estamos na mesma classe, então somos amigos. Eu tenho até o prazer de ter aqui um amigo de faculdade, que é o Eduardo Garrafa, amigo de 40 anos, que veio aqui porque eu convidei. Então, a amizade não é definida pela conveniência, pela convivência, porque estudamos na mesma classe, nem por um companheirismo. Eu tenho muitos colegas de trabalho, mas a amizade não é isso. A amizade é uma
companhia guiada ao destino. Eu li isso e fiquei impressionadíssimo. Aí ele diz uma frase com a qual eu termino essa minha breve comunicação, né? Cristo se torna amigo dos homens e torna os homens amigos entre si, que foi realmente o que nós vivemos nesses 40 anos. Nós nos tornamos amigos entre nós por causa dessa consciência. E o livro, ele busca registrar essa experiência e compartilhar com todos vocês. Obrigado, Alexandre. Agora vamos ouvir Marina Máximo, a outra autora do livro, que é professora titular da Faculdade de Psicologia da USP Ribeirão Preto. Bom, primeiro dizer, antes de tudo, que é uma grande alegria nos encontrar todos aqui essa noite, né? Isso já é uma graça muito grande, né? Que a gente pode viver hoje, né? Mas, assim, preparando esse momento, eu estava pensando com os olhos, assim, olhando a situação desse período, né, que todos nós temos à frente, dos últimos dias, dessa noite, que nos fazem entrever uma crise profunda, né? Às vezes a gente pensa quase o fim do mundo, ou, de qualquer forma, o fim de uma civilização, né? Tão dramático esse momento. Que sentido tem falar em inícios, né? O início de uma história extraordinária. E aí a primeira coisa que me veio é algumas frases que eu li anos atrás e sempre ficam na minha cabeça, de um livro de uma filósofa judia chamada Hannah Arendt, que em 1949 escreveu um livro muito pesado sobre a origem do totalitarismo, ou seja, sobre a presença do mal, de alguma forma, de que o homem é capaz nesse momento da história. Então, é um livro muito sério, muito dramático, mas no fim do livro, as últimas frases são impressionantes. Então, vou ler para vocês, porque explicam o que é o início. Ela diz: estamos diante de um mundo que em toda parte parece ter chegado ao fim. Mas permanece também a verdade de que todo fim na história constitui necessariamente um novo início. Esse início é a promessa. O início, antes de se tornar um evento histórico, é a suprema capacidade do homem. Politicamente, ele equivale à liberdade do homem. O homem foi criado para que houvesse um início, disse Agostinho. Cada novo nascimento garante esse início. Ele é, na verdade, cada um de nós. Então, o início, na verdade, é cada pessoa, né, que vem e nasce no mundo. E quando o início se torna uma história, fatos históricos, como são o objeto desse livro, então isso abre também a uma esperança, a possibilidade de novos inícios, e é uma esperança também para toda a história do homem, né? Não só para nós que estamos aqui, mas também abre uma luz também nesse momento também que estamos vivendo, que o mundo está vivendo. E o título do livro fala justamente de início, e tem também uma outra expressão, que é o início de uma história extraordinária. Depois tem um subtítulo, que é As Comunidades Universitárias de Base, Primeira Semente de Comunhão e Libertação em São Paulo. E de onde vem essa expressão, uma história extraordinária? Essa é a expressão que o Papa Francisco usou no ano passado, no dia 15 de outubro, em São Pedro, quando teve audiência para os 100 anos do Giussani. Ele falou essa expressão. É importante recapitular a extraordinária história de caridade, cultura e missão do carisma de comunhão e libertação, né? Esse foi, digamos, o legado que o Papa, uma indicação que o Papa nos deu naquele momento. Então, o que acontece? Vou contar um pouco, então, como daqui nasceu e tomou corpo o trabalho de fazer esse livro, né? Havia um tempo, como o Lívio também contou, que, sobretudo no período da pandemia, a gente estava refletindo sobre a história, retomando textos,
juntando memórias, depoimentos, com um desejo realmente de preservar a memória dessa história, também das origens longínquas dessa história, que em São Paulo inicia em 1976. Né? E, então, anotações de encontro, gravações com amigos via Zoom, quando a gente descobriu também essa possibilidade durante a pandemia. Então, a gente estava juntando o material. E, então, evidentemente, quando o Papa disse essa coisa no ano passado, isso nos levou, assim, fez com que a gente levasse mais a sério esse trabalho que a gente estava fazendo, também com um objetivo mais preciso de comunicá-lo a todos. Havia também o receio, que é o seguinte, né, o receio mais historiográfico. Como seria usarmos anotações que, na época, a gente quase estenografava, por exemplo, estava diante de um encontro, né, como aquele que o Olívio lembrou, e todo mundo copiava aquilo que o Giussani falava de uma forma quase estenográfica, mas eram anotações, né? Então, como isso poderia virar uma narrativa e ter uma dignidade, digamos, histórica, né? E aí, uma coisa que ajudou muito foi ler alguns textos, alguns textos do Giussani, sobretudo em Porquê Igreja, quando ele vai falar do que foi o processo de composição dos evangelhos, né? Porque ele dizia, são aqueles primeiros testemunhos que escreveram anotações que testemunham simplesmente uma presença familiar que continua. São a tradução em fatos da expressão Deus está conosco. Então, aquelas primeiras anotações daqueles primeiros que depois deram origem à escrita dos evangelhos. E também na origem da pretensão cristã vai falar algo parecido, dizendo que essas narrativas eram a lembrança de um fato excepcional transmitido por alguém que considera vital que os outros o conheçam. Falando, por exemplo, do primeiro encontro no Evangelho de São João, ele diz: a página que narra esse fato se parece muito com um caderno de anotações. Exprime a memória de um homem que conservou no olhar e no coração, durante toda a vida, o instante em que a sua existência foi tomada por uma presença e virada pelo avesso. Lendo essas coisas, então a gente falou, então não, podemos pegar essas anotações e aquilo que o Alexandre contou, né, do encontro dele, né, da primeira vez com a Calor, é um exemplo, né, de como acontece, né, esse início, né? Então, daí veio o trabalho do livro, né? O que esse livro contém, né? Uma prefação do Dom Filippo Santoro, que também participou da história do movimento no Rio, criando, junto com o padre Giuliano, a comunidade do Rio de Janeiro, um breve relato do início do movimento na Itália, com os primeiros grupos de gioventù estudantesca e depois Comunhão e Libertação. O corpo maior do texto, que é a reconstrução histórica do início da missão do movimento de Comunhão e Libertação fora na Itália, ou seja, no Brasil, em São Paulo, foi o primeiro lugar em que aconteceu o movimento fora da Itália, foi aqui, né? E é importante termos essa consciência também, né? E essa reconstrução foi feita, como dizia, através da retomada de textos, de anotações, mas também de entrevistas, em que toda essa história foi condensada. Eu sei que o Dom João Carlos vai falar mais sobre isso, então não vou me alongar nesse conteúdo. A quarta parte do texto é uma parte muito impressionante, porque contém os textos anotados das falas do Giussani, né? Nos anos 80 e 81, quando ele veio em São Paulo. Essa parte, que, como dizia o Olívio, é uma verdadeira pérola, é onde ele vai apresentar os aspectos centrais do método educativo do movimento, a maneira como ele propôs isso àqueles jovens daquele momento, brasileiros, que ele encontrava pela primeira vez. E o que mais me toca desses textos é a experiência que ele transmite de surpresa, maravilhamento e gratidão. Não se tratou da realização de um projeto, de uma estratégia, mas foi algo que aconteceu. Ele diz, e depois vocês vão ler com mais calma, né? Mas uma das expressões que ele usa: a ideia que mais me surpreende na vida é a de que a criação não aconteceu de uma vez por todas, mas que a criação acontece a cada dia. Pensem que algo novo nasce em vocês.
é algo absolutamente novo no Brasil, absolutamente novo, né? E essa surpresa está nas páginas todas que a gente transcreveu, né? E então essa, digamos, bom, é uma graça também da gente poder reler essas páginas e lembrar, né, ou contar para os jovens, né, desse encontro, né? E, evidentemente, trata-se de uma história que acontece num contexto temporal que a gente tentou reconstruir, mais ou menos, né? Uma reconstrução, evidentemente, nós não fizemos isso de um modo profissional, então tem falhas, né? Faltou muita coisa, mas é uma tentativa irônica, né? Mas, ao mesmo tempo que tem uma história, então, ela é escrita numa temporalidade, é muito impressionante de ver como dentro dela tem elementos eternos que não passam, né? Então, o que é mais impressionante nesse livro, a meu ver, é um texto de 1982, em que o Giussani faz aos jovens de São Paulo a proposta do movimento de comunhão e libertação. Está nas páginas de 180 a 185 do livro, e é impressionante porque quando a gente lê essas páginas, elas são atuais. Então, lá a gente pode perceber uma coisa importante, que os fatores essenciais de um carisma, justamente porque infundidos pelo Espírito Santo, não mudam com o passar do tempo. Então, também, no fim do livro, tem um pós-fácil do Davide Prosperi, que é o responsável, é o presidente da Fraternidade de Comunhão e Libertação, mostrando justamente a continuidade, a atualidade da experiência. O livro também contém muitas fotos, né? Vários de vocês vão se rever, né, nessas fotos, porque são os protagonistas também, né, dessa história. E uma coisa importante é essa capa, né? A capa do livro, que é um desenho do Cláudio Pastro, um bom pastor, né? Essa capa não é por acaso, né? Primeiro, esse desenho faz parte de um projeto que o Cláudio fez para o túmulo do Padre Giussani, né? O projeto depois não foi para frente, mas existe aqui, né, o desenho, né? E por quê, né, essa capa? Porque primeiro o Cláudio participou dessa história, aliás, é dentro dessa história que também se desenvolveu todo o carisma artístico dele, tem um capítulo do livro dedicado a isso, e também a imagem é muito simbólica porque representa o bom pastor cuidando de uma pequena ovelhinha, portanto, do início de uma vida. Considerações finais. Então, qual foi para mim, né, o significado de todo esse trabalho de recapitular a história? Não foi por um saudosismo, nem por um amor, né, à historiografia ou curiosidade, mas para mim serviu e serve para não perder a memória de um fato presente e do seu caráter essencial, que é ser feito pela graça. Quando a gente vive o presente, a gente pode se iludir que tudo que acontece depende de nós, da nossa inteligência, da nossa boa vontade, da força da nossa amizade, da força da nossa obediência, das tentativas que a gente faz, ou até da tentativa de aplicação fiel do método, mas não é isso. Se olharmos na perspectiva daquilo que nos aconteceu, né, nessa história, fica evidente que nada poderia ter ocorrido fora dessa relação entre a iniciativa da nossa liberdade e a intervenção gratuita de Deus. A desproporção entre as intenções das nossas iniciativas e as linhas dos desígnios de Deus na história nos dá a certeza do bem, da carnalidade e da vitória de Cristo sobre a morte, do fato de que a misericórdia é a última palavra sobre tudo, inclusive as piores possibilidades da história, como nos lembrou anos atrás o Padre Giussani. Por fim, gostaria de agradecer muito todos os que colaboraram na realização desse livro, em particular, em primeiro lugar, o Olívio, o João Carlos, que muitíssimo ajudou, todos os que deram os depoimentos, cujos nomes estão listados nesse livro, que são os protagonistas também e da história e do próprio livro, o Dom Filippo Santoro, o Davide Prosperi, todos os que doaram também as fotos, todos os que nos ajudaram nas revisões, Durval, Cecília, Cláudio, Savorana, e também o trabalho editorial do Douglas e da Cássia, a colaboração de Bira e do Mosteiro, Nossa Senhora da Paz, que também possibilitaram o uso do desenho do Cláudio. Enfim, muito obrigada também a todos vocês que estão aqui hoje.
Agora a gente vai ouvir Dom João Carlos Petrini, que é o bispo emérito de Camaçari. Quero saudar Dom Carlos Lema, bispo auxiliar de São Paulo. Sempre tivemos uma proximidade muito grande nos encontros da CNBB, pela afinidade, certamente, do caminho eclesial. Quero saudar quem se dedicou muito para que este livro pudesse aparecer, o Olívio e Marina. Quero agradecer a Alexandre, que está conosco no momento que certamente pode tornar-se ainda mais significativo. E gostaria de nomear um por um, desde o padre Vando, que é impossível pensar a história da comunidade de São Paulo separando Petrini de Vando. É como como um coração só e uma alma só durante muitos anos. Bem, quero logo entrar naquilo que me parece mais interessante. Eu vou dizer que esta história manifesta, tem uma chave de compreensão que eu quero dizer, que Deus tomou a iniciativa e de uma maneira insistente, quase teimosa, muitas vezes passando por cima de nossos limites e até mesmo de nossos erros. Eu quero contar alguns fatos que documentam como efetivamente Deus tomou a iniciativa. Com outra linguagem, diríamos, a graça nos precedeu e nos impulsionou. Eu encontrei o carisma de Dom Giussani no início de 1965, quando estava no último ano do Liceu Clássico, que é o segundo grau, na Itália. E estava preparando-me para entrar na Faculdade de Ciências Políticas, que de fato depois cursei, me formei, porque, no fundo, naquela adolescência dos 15, 16, 17 anos, eu tinha criado o entendimento de que o mundo era uma grande porcaria e que já que era uma grande porcaria, o caminho melhor para mim seria conseguir poder. E para conseguir poder, a escolha de ciências políticas me parecia a coisa mais certa, mais óbvia. O encontro com o carisma ocasionou uma guinada enorme da busca do poder, motivada pela desesperança de encontrar um significado mais pleno para a minha vida, foi superada por uma abertura de um horizonte de beleza, de utilidade, de significado infinitamente maior do que podia imaginar. Depois, com Giussani, aprendemos a dizer, não infinitamente maior, 100 vezes mais, como fala Jesus no Evangelho. E a surpresa daquele encontro, a percepção de uma possibilidade de vida que se renovava, significou a acolhida, admirada e agradecida desta graça, mas também a decisão de partilhar com outras pessoas a beleza que eu tinha encontrado. E partilhar com outras pessoas significou juntar-me a uma equipe de padres missionários, liderados pelo padre Luiz, o Gijo, Luiz Valentini, que vocês conhecem, e que estava planejando a chegada ao Brasil, com uma equipe missionária da minha diocese de origem, na Itália, que é Fermo. E aqui um outro fato que também me parece significativo. Quando estava chegando a data da saída,
em 1970, o padre Ricci reclamou fortemente com o padre Luiz, porque naqueles anos o movimento estava renascendo na Itália, depois da crise de 1968. Por causa disso, o padre Luiz e eu fomos a Milão para encontrar Giussani e para conversar com ele, para entender o que é que ele entendia deste assunto. E fomos almoçar junto, no restaurante perto da sede do movimento, e Giussani disse, é certo, se vocês pudessem ficar, seria muito melhor, porque é um momento delicado, importante, tem uma coisa, está florescendo agora, então vocês podiam ajudar na parte central da Itália, tal, né? Que a nossa região está no centro da Itália. E o padre Luiz respondeu assim, tá bom, então nós vamos ficar. E como é que vamos falar com os bispos? Que bispos? Falou Giussani. E ele disse, é porque o bispo de Fermo escreveu uma carta ao bispo de São Paulo e depois ele respondeu e tal. Ah, então os bispos já tomaram acordo? Sim, sim. Ah, então não se fala mais nisso, vocês podem ir para o Brasil. E mudou de assunto. Continuamos conversando junto, com um clima bonito, mas falando da Diocese de Milão, falando de diversas coisas que não tinha nada mais a ver com aquilo que nós tínhamos, que estávamos conversando. E assim, chegamos a São Paulo, metade de agosto de 1970, e fomos morar naquilo que naquela época era o último bairro da cidade, São Mateus. Ali acabava a cidade. E era, podem imaginar, não me atraso para descrever as situações daquele bairro. Pensávamos a missão como uma grande caritativa, e a comunicação da presença de Cristo como tínhamos aprendido dentro daquelas circunstâncias, como seria possível dentro daquelas circunstâncias. Quero recordar que está aqui o Roberto Parisi, que a família dele morava na paróquia de São Mateus e foi o primeiro que está ainda entre nós e que tem como sua origem ainda antes das CUBs, ali na paróquia. Depois ele foi estudar economia na PUC e nós nos reencontramos, etc. Bem, mas tem um fato que aconteceu. Não, quero dizer antes que naquela época não tinha internet, não tinha nada, não tinha fax, WhatsApp, nada. E pior, pelo menos nos primeiros anos, telefonar para mim era uma aventura, porque eu devia sair de São Mateus, atravessar a cidade, 1h30 de ônibus para ir na Praça da República, no edifício Itália, e lá no 40º andar tinha um escritório da Italcable, que às vezes conseguíamos falar com a Itália. Isto para dizer que os contatos, não somente com a família, mas com a própria origem do movimento, com Giussani, eram escassíssimos, com cartas que demoravam um mês para chegar, etc., etc. Bem, mas a coisa que mais me choca, mais passam os anos e penso nesse fato, e mais eu fico sacudido até o fundo da alma, é que em 1973 recebemos em São Mateus a visita de Dom Giussani, acompanhado de Dom Ricci. Vocês não podem imaginar a surpresa. Até hoje fico comovido quando recordo isto, porque, e para mim, isso foi um motivo para compreender que o vínculo que surgia por causa do carisma e que me ligava ao carisma era muito maior do que eu imaginava. E não era só o vínculo que eu pensava do meu lado, porque, evidentemente, Giussani veio nos visitar porque ele compreendia que tinha conosco um vínculo, do qual eu não me dava conta deste outro lado, digamos assim.
e mover-se da Itália para ele, que tinha uma vida já muito, digamos assim, cheia de atividades, de encontro, de coisas, e ele decidir chegar até São Paulo para nos encontrar, isso é uma coisa que, para mim, é impressionante. Aquele vínculo começa a aparecer sempre mais como permanente, durável, definitivo, não pela minha compreensão, mas por aquilo que no relacionamento entre nós estava configurando-se de uma maneira totalmente inesperada e gratuita. E nessa ocasião, como eu estava estudando teologia e tinha criado amizade, estima, com um professor de teologia, que era Frei Gorgulho, que era o braço direito do cardeal, e então combinamos de nos encontrar. Fizemos um encontro numa tarde, Giussani, com Ricci ao lado, Padre Luiz e eu. E estava Frei Gorgulho e Ana Flora, que era uma colega professora de teologia também, também minha professora. E impressionante porque naquela época, 73, um ano antes da chegada de Vando a São Paulo, tinha se revelava naquela sala com algumas poltronas ali sentados, uma sintonia impressionante entre o que Giussani vinha falando no movimento e certas coisas do cardeal e do Frei Gorgulho. Depois as coisas mudaram um pouco, mas naquele momento foi muito impressionante. Depois, o Frei Gorgulho combinou um encontro do qual eu não participei com o cardeal, evidentemente com Giussani e Ricci. E ali eles começaram a falar de retomar, de que o movimento podia ajudar na reconstrução da presença cristã nas universidades de São Paulo, que tinha desaparecido com a crise da JUC, que se consumou entre 64 e 66. 66 aconteceu a dissolução, digamos assim, oficial, mas já em 64 a crise. E de 64 até 76 não havia uma presença cristã na universidade. Então, é claro que isto começaria, as coisas foram caminhando de uma tal maneira que isto começaria quando eu fosse ordenado padre. Me ordenei em 75, e em 76 já tinha chegado o Vando, fomos morar na casa paroquial, na paróquia universitária na Rua Monte Alegre. Se você me diga se não é verdade que é Deus que tomou a iniciativa. Nunca tinha pensado, eu tinha vivido um momento universitário na Itália com muita paixão, com muita beleza. Me dediquei muito, escrevi um grande texto sobre a história política brasileira de 45 a 64, mas tinha abandonado. Na minha cabeça, o mundo universitário não fazia parte mais do meu projeto de vida. Agora era ali aquela realidade de São Mateus, aquela realidade da periferia. E, de repente, uma outra hipótese que eu não vou entrar nos detalhes para não gastar muito tempo, porque o tempo é impiedoso, mas o fato é que, digamos assim, aquilo que é agora um bom pedaço da nossa história, aconteceu não porque nem o Padre Luiz, nem eu, nem o próprio Giussani tivéssemos planejado, mas porque acolhemos uma sugestão e um convite que apareceu milagrosamente num contexto que não estava nem previsto. Quando eles saíram da Itália, não estava previsto que iriam se encontrar com o cardeal e com o Frei Gorgulho. Bem, queria ainda
recordar que eram tempos duros, os militares no governo, onde 2 ou 3 estavam reunidos, certamente estava o Senhor, mas também certamente estava alguém que estava lá controlando, espionando, etc. E eu ficava sempre olhando na boca das pessoas para ver se sabiam rezar verdadeiramente o Pai Nosso. Mas iniciamos, eu quero dizer, relatar ainda algumas coisas, um entusiasmo com uma certa ingenuidade, aquilo que Giussani chamava de ingênua baldanza, uma ingenuidade muito grande, mas também que foi muito, como dizer, favoreceu uma criatividade um pouco atrevida em certos casos, mas que foi interessante. O que tínhamos vivido na Itália, na região das Marcas e Perugia, onde estudei ciências políticas, o que tínhamos visto, ouvido e tocado com as nossas mãos, a respeito da presença de Jesus Cristo, que responde à nossa inquietação humana, à inquietação do nosso coração, ao nosso drama, o drama de cada um, era isso que nós anunciávamos com alegria. Em fevereiro de 76, fizemos o primeiro encontro de universitários na igreja do 9 de julho, Nossa Senhora da Assunção. E assumimos o nome de Comunidades Universitárias de Base, CUBES, concordado com Ricci, o cardeal, Giussani foi avisado, e não, porque a palavra libertação era meio condenada naquela época, e também para indicar que, como as SEBs nos bairros populares, assim nós queríamos levar a vida nova em Cristo na universidade. Aliás, no plural, nas universidades. Em agosto de 77, um ano depois, conseguimos a Casa Cultura e Fé, que foi a casa onde tínhamos nos encontrado em 73 com Gorgulho, Ana Flora, e Giussani, etc. Quase que um gesto profético aquilo tinha sido. Bem, que foi um momento também, a Casa Cultura e Fé foi muito importante, porque era um lugar de encontro com intelectuais, mais tarde com gente que estava retornando do exílio, até um argentino que foi prêmio Nobel da Paz, aí ficou em casa, jantou comigo numa noite lá e tal. Bem, e a Casa Cultura e Fé depois se repetiu, digamos assim, aquela imagem de ponto de encontro em Buenos Aires, em Belo Horizonte, em Manaus, no Rio de Janeiro, em Assunção do Paraguai, etc. Foi uma coisa bonita, importante também em outros cantos. Bem, e aqui queria falar da amizade entre eu e o Padre Vando, que compartilhamos antes na cidade de Fermo, porque estávamos juntos em juventude estudantesca, naqueles anos 60, e depois aqui em São Paulo. Era o nosso conforto, aquela amizade, porque as circunstâncias não eram brincadeira, mas também era aquela amizade que dava visibilidade àquilo de que estávamos falando para os universitários que encontrávamos. As pessoas se ligavam à nossa amizade, que apontava para Cristo presente. E assim, crescemos nem tanto por discursos, mas por esta amizade, que significava também uma facilidade de acolher para preparar uma macaronada ali na cozinha da Casa Cultura e Fé, etc., etc., que também tinha missa, vésperas e tal, e tal, e tal, e tal. Bem, quero falar agora uma palavra sobre a presença no ambiente, que eu tinha aprendido no movimento, com Giussani, na Itália, e nós rezávamos, por exemplo, chegando na escola de manhã, rezávamos as laudes. Naquela época, você tinha a hora-prima numa igrejinha perto. Nos encontrávamos uns 15 minutos de intervalo, um grupinho para rezar junto, um ângelus. Quer dizer, e depois sempre com esta atitude de arranjar um panfleto, um folheto, um caderno, uma revista, etc.,
sempre a presença para Giussani era fundamental. Não devíamos ficar nunca nas sacristias, sempre no ambiente, possivelmente no ambiente. E então eu queria recordar que a primeira coisa que nós fomos criando foram grupos de faculdade. O primeiro foi na faculdade de Biologia, Borba, de Ana Lídia, etc., entre os primeiros, mas também Ulisses, etc., que não era de Biologia, porém tinha lá. Depois na Engenharia, na Psicologia. Na Psicologia até eu comecei a celebrar missa semanal e me orgulhava muito disto, porque como nos estatutos da fundação da USP estava escrito que a USP servia para criar uma liderança que fosse livre de superstições religiosas, etc., e ali eu estava celebrando a missa, que para mim era um sinal de vitória, digamos assim. Bem, e depois na Escola Paulista de Medicina, onde estudava também o Alexandre, que agora se chama Unifesp, e também a caritativa. Eu penso que a vocação missionária se despertou em mim porque eu me dediquei muito a fazer caritativa semanalmente na cidade lá de origem, enfermo. E a nossa caritativa, uma caritativa importante foi em São Mateus, retornando naquelas favelas, daquele bairro, etc., etc. E quero lembrar 2 fatos importantes, estou quase terminando. Na faculdade de Psicologia, era usado como livro de texto Manicômios, Prisões e Conventos, de Erving Goffman. E o grupo de estudo, naquela época, começou a criticar esse livro, porque não se pode, diziam, não, mas os conventos, que nós conhecíamos bem o convento das Beneditinas, que era o nosso ponto de apoio, de ajuda, e não é a mesma coisa que uma prisão, não é a mesma coisa que um manicômio, não é um lugar que sufoca a vida, ao contrário, faz viver. E então o grupo da psicologia começou a conversar com os professores, e que sugeriram de fazer um grupo de estudo, e saiu um trabalho que foi publicado, 10, 12 professores daquela faculdade se juntaram, porque era um grande acontecimento na própria faculdade, para avaliar aquele trabalho, que foi muito bem avaliado, e nunca mais aquele livro foi usado na Faculdade de Psicologia da USP. Então, a presença no ambiente não era aproveitar de uma sala para se reunir, mas era também uma tentativa de dialogar com aquele ambiente a partir daquilo que nós estávamos entendendo de uma experiência humana, digamos assim, fermentada pela presença de Cristo. E uma coisa parecida aconteceu na PUC, na Faculdade de Serviço Social. Mara, Cida, Maria... Exatamente. Eram 3 que faziam caritativa lá, e encontramos uma assistente social de Milão, Lia San Nicola, que depois eu encontrei em outras circunstâncias, e que falou muito da condivisão como método. E elas fizeram o trabalho de conclusão de curso produzindo um texto cujo título era Trabalho em favela, o método da condivisão no trabalho, o método da condivisão no trabalho em favela, que foi publicado, teve uma segunda edição e se tornou livro de texto na Faculdade de Serviço Social na Católica. Eu queria recordar isto. Uma última coisa me falta e vou terminar. Me peço desculpas se transbordei o tempo. Mas, assim, fiz questão de recordar estas coisas porque a presença no ambiente, claro que nós nos encontrávamos também aos sábados na Casa Cultura e Fé, mas a vida passava ali no ambiente. Eu e Vando
durante 2 anos, íamos semanalmente na USP, na Faculdade de Psicologia, antes de explodir esse grupo que depois se tornou muito frequentado, etc., para encontrar uma pessoa que sempre dizia, não, eu estou convidando alguém, vou lá, tá? E nunca aparecia, senão aquela única pessoa, que era a Laudelina. E naquele dia que nós íamos lá, uma vez eu, uma outra vez ele, ou às vezes juntos, significava que nós não almoçávamos, que o nosso almoço era um pãozinho lá, com alguma coisa dentro, porque era sempre a meio-dia, precisava estar lá a meio-dia, e a gente retornava às 2h30, etc. Bem, última coisa que eu quero recordar é que em 1980, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, veio em visita ao Brasil. E conseguimos um horário para encontrá-lo. Passando por caminhos estranhos, muita gente ficou com ciúme, outros com raiva, e outros davam risada, dizendo que era uma fantasia. Ah, sim, um padre polonês disse que vai tomar café com ele. Assim, as pessoas não davam muito bola e tal, mas conseguimos encontrá-los. Era 4 anos depois do nosso início, nós fomos lá em 250 pessoas. Até na igreja dos beneditinos húngaros, no Colégio de Santo Américo, e naquela igreja ainda tem uma placa de metal onde está escrito no dia tal, de 1980, 250 jovens de comunhão e libertação encontraram o Papa João Paulo II. Para dizer como, de uma maneira milagrosa, não? Se não é Deus que toma a iniciativa, nada disso teria acontecido. É que nós crescemos, insisto em dizer, para além das nossas capacidades e muito além dos nossos limites e erros. Então, não desistiu, Deus não desistiu. E nós também não podemos desistir, é claro. E eu sou muito agradecido a Deus, a Jussane, a toda esta história que se originou aqui, quer dizer, que se originou na Itália, mas que se expandiu aqui no Brasil e no mundo a partir do carisma. A história no Brasil cresceu, eu não vou dizer, não precisa falar, conhecem a história de Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Uma menina daqui de São Paulo se formou em assistente social e foi dar aula na PUC de Minas Gerais, exatamente para facilitar o início das CUBs também, que lá logo se chamaram Comunhão e Libertação, lá em Belo Horizonte. Queria terminar dizendo assim, que a graça e a misericórdia nos alcançam sobreavançando, não sei se existe esta palavra, como dizer, com abundância impressionante. A nós cabe a liberdade, o jogo da liberdade. A decisão para a nossa existência significa, sim, Senhor, estou contigo. Te reconheço que estou aqui. Então, me ajude a dar os passos certos dentro dessa história. Por isso, este livro, que é intitulado O Início de uma História Extraordinária, é um convite, eu entendo, para continuar. Para continuar dentro de circunstâncias diferentes. Essa história comigo continuou como reitor de seminário, como bispo, agora como emérito, velhinho e tal, continua como pode. Para cada um, esta história pode continuar. Que é a graça, responder positivamente à graça com a qual Deus continua nos alcançando. É isto.
Agora eu vou pedir para Dom Carlos Garcia, que é o bispo auxiliar daqui da nossa diocese, ele é o vigário episcopal para educação e universidade, se ele pode nos ajudar a entender, à luz também do que foi falado e à luz da sua própria experiência, Dom Carlos, a contribuição dos carismas que Deus suscita na igreja para a própria vida da igreja. Muito obrigado, Alexandre, muito obrigado pelo convite, que muito me honra de estar aqui nessa mesa, nada menos com Marina Massimi, com Alexandre Ferrari, né? Com Dom Paulo Giancarlo Petrini e com o Olívio Pereira. O que eu gostaria de dizer eu estou na metade do livro já, né? Um pouco mais da metade. Me interessou muito por questões profissionais, né? Aliás, me inquietou também bastante, porque eu estou vigário aí da Educação e Universidade, nessa arquidiocese, né? Eu fiquei muito interessado, muito curioso com os relatos desses encontros, dessas missas dentro do campus da USP. Quando cheguei aqui, o Dalton lembra disso, nós começamos a celebrar umas missas no CRUSP, no primeiro prédio do CRUSP, ali, do lado do restaurante ali. Funcionou, acho que durante 2 anos antes de vir a pandemia. Uma missa meio-dia, muito bem frequentada, inclusive, sabe? Por alunos de diversas faculdades. E depois da pandemia, mudou a reitoria. A atual reitoria não está muito vendo de bons olhos, mas, mesmo assim, há um grupo chamado Grupo José de Anchieta, que se reúne na Praça do Relógio. Já, eu não sei como, começaram a celebrar uma missa, não sei aonde, acho que é meio clandestina ainda, meio nas catacumbas da USP. Então, me animou muito saber que todo esse histórico que vocês já traçaram aqui é também a minha preocupação em São Paulo, a gente suscitar grupos de estudantes que se reúnam nos intervalos de aula, nos seus próprios campi, né? Existem grupos desses, não só no campus da USP Butantã, mas existem aqui na Faculdade de Direito, existe no Mackenzie, eu não sei se ainda está vivo, mas havia um grupo de estudantes que se reunia no campus do Mackenzie para rezar o rosário, né? Achei muito fantástico isso aí, né? Então, eu acho que isso é importante mesmo. Não só se reunir para rezar, para ler um texto, estudar, é uma forma que nós temos de mobilizar a juventude. Eu acho que ainda isso é muito válido, né? Então, por isso o livro me interessou muito, eu estou lendo com bastante proveito e contente, porque saber que, de fato, é um trabalho que vocês já também iniciaram aqui em São Paulo e que, portanto, é um trabalho muito válido, muito necessário. A gente tem que encontrar formas de trazer a juventude para dentro da igreja, né? E esse é um trabalho que vale a pena continuar, né? Mesmo na Faculdade de Medicina, eu estive celebrando uma missa, como falei aqui o Alexandre, uma missa não faz muito, e havia uma aluna ali que falou: olha, eu também estou entrando na medicina, eu gostaria de fazer alguma coisa. Falar, converse com os seus colegas, né? Montem um grupo aí, né? Depois eu venho celebrar uma missa, né? Bem, eu fiz aqui, confesso, um texto aqui super denso, super pesado, super chato, sobre o que são os carismas, né? Antes de entrar no texto pesado e chato, eu queria dizer uma coisa, já para responder essa pergunta, o que a contribuição dos carismas para a vida da igreja. Eu vou explicar depois o que é o carisma, mas o carisma, vamos dizer, ele contribui para a renovação da igreja, né? O carisma, no fundo, é a ação do Espírito Santo diretamente nas almas que inspira as pessoas individualmente, mas inspira também grupos, movimentos e novas agremiações, vamos dizer assim, da igreja, né? O Papa Bento XVI, quando esteve aqui no Brasil, disse que
que o Brasil era o país que quase que toda semana ou todo dia em que surgia uma nova comunidade, né? Ou seja, um novo carisma que surgia em algum lugar, né? Isso continua havendo, né? E aqui cada vez com mais força em todos os lugares, né? E isso é muito importante, por quê? Porque a igreja é de Deus, né? Como Dom Petrini falou, que todos esses passos foram sendo dados por inspiração divina, por providência divina. A igreja é de Deus, né? A origem da igreja é divina, né? E esses carismas, às vezes a pessoa ela nasce. Eu sempre digo isso. Hoje em dia se fala muito de que não há vocações, né? Eu digo não. Quem dá vocação é Deus. Não somos nós que inventamos vocações. Não trazemos vocações aqui no bolso, vamos distribuindo vocações para todo mundo, né? A vocação é de Deus, assim como os carismas. E Deus não, ao que nos consta, não entrou em greve, né? Deus não cessou de suscitar vocações. Então, o que acontece? As pessoas têm vocação, mas não sabem que têm vocação, nem para o que tem essa vocação, né? Mas elas têm aquela vocação como se fosse de um chip, né? A pessoa tem um chipzinho lá dentro, que, de repente, ela se aproxima de um carisma ou de um grupo, e aquele chip é acionado, aquele chip entra em função, não sei como é que chamaria isso aí, né? E ela sintoniza, né? Fala, opa, isso aqui é para mim, né? Então, assim, né? Entre ressonância. Isso aqui é para mim. Não sei explicar como, mas aqui é o meu lugar, como você sentiu lá na entrada da medicina. Então, agora, o que em sentido técnico é o carisma? Ele é semelhante à graça, mas não é exatamente a graça, né? Temos diversos carismas conforme a graça que nos foi dada, de São Paulo aos Romanos. O carisma é uma forma de graça outorgada a cada um e para o serviço dos outros. Cada um recebeu de Deus o seu próprio dom, primeiro aos Coríntios, para servir aos outros. Então, explicando assim, grosso modo, há uma semelhança entre graça e carisma. As graças, agora eu vou fazer um pouco de teologia, paciência. As graças podemos dividi-las em dois grupos: gratis date e gratum faciens. Gratis date são dadas gratuitamente e elas são dadas gratuitamente em benefício da igreja ou benefício de terceiros. Gratum faciens é a graça que faz grata a uma alma, né? Em benefício da própria alma. Então, a graça santificante é a graça gratum faciens, o estado de graça que a gente diz, né? Só se perde com o pecado e afastamento de Deus. Então, essa graça ela é habitual, ela é estável, é permanente. Só se perde com o pecado. Com o carisma acontece algo parecido. Há uns carismas que são ocasionais. Como acontecia naquelas primeiras comunidades, alguém começava a falar línguas, né? Lembra? São Paulo falava, vai haver uma confusão, porque um começava a falar língua, outro falar outra língua. São Paulo falava, mas se alguém não tem o dom de interpretar línguas, então para que serve o dom de línguas? Então para de falar, porque o outro tal, né? Então, esses podem ser carismas assim, ocasionais, né? Uma inspiração que a pessoa recebe. São Pedro começa a falar no dia de Pentecostes e faz um sermão e toca o coração daquelas pessoas se sentem chamadas à conversão, pedem para ser batizadas, né? Então, há carismas que são assim ocasionais. E há também carismas mais estáveis ou permanentes, né? Alguns se referem e são transmitidos por via sacramental. Então, os presbíteros, os diáconos, os que recebem um sacramento que constitui, que posiciona a pessoa na igreja, né? O batismo, o crisma, a ordenação,
São carismas, são dons de Deus, mas que se vêm via sacramental, né? Que são dirigidos à pessoa. E, então, existem outros carismas estáveis e permanentes. Nesse grupo se incluem os carismas sobrenaturais, com que o Espírito Santo suscita na igreja um novo caminho vocacional, uma espiritualidade específica, né, a ser vivida por um grupo determinado de fiéis. Esses fiéis podem ser leigos, esses fiéis podem se tornar religiosos, esses fiéis podem ser sacerdotes, esses fiéis podem ser tudo junto ao mesmo tempo, um carisma que une todas essas vocações, né? Como a gente vê na igreja, existem muitas instituições assim, né? Então, o que eu gostaria onde eu gostaria de me concentrar, não sei se eu vou extrapolar ou não, mas não vou me estender, espero, é que os carismas, primeiro, eles têm que ser reconhecidos pela igreja, né? Não se pode separar, assim, na igreja, não se pode separar a estrutura hierárquica da carismática, né? Então, isso faz parte da Lumen Gentium diz, Lumen Gentium 12, o juízo sobre a autenticidade e o seu ordenado exercício compete aos que governam na igreja, não é? Então, não é que você fala, bom, tem um carisma, essas novas comunidades que vão surgindo, elas têm que chegar um momento que elas têm que ser reconhecidas pela igreja, né? Tal como aconteceu com o movimento num momento determinado pelo Papa João Paulo II. Então, não é uma coisa assim aleatória, dispersa, que não se sabe de onde vai. Não, existe a autoridade da igreja tem que posicionar, né, para reconhecer esse carisma, né, delinear bem esse carisma e, de certa maneira, também aprovar o caminho espiritual com que as pessoas que receberam esse carisma vão viver esse carisma, serem fiéis a eles, né? De acordo com o espírito do fundador. Sempre se preza muito o que Deus suscitou no coração do fundador de qualquer carisma, para que haja fidelidade a esse espírito. A igreja sempre, quando reúne grupos de todos os tipos, o Papa sempre fala disso, voltar ao carisma do fundador, porque ali veio a origem, de onde veio a origem do dom do céu, né? E o que eu gostaria de ressaltar aqui, porque eu estou lendo no livro, eu penso eu acho que é uma característica importante do carisma do movimento Comunhão e Libertação, que é a vocação, a posição do leigo no meio do mundo e na igreja, né? Aliás, se a gente quisesse assim resumir de uma forma sintética, qual foi o grande ensinamento do Concílio Vaticano II, qual foi a grande novidade do Concílio Vaticano II, a gente deveria dizer, foi o capítulo 5º da Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja, que se chama Vocação Universal à Santidade na Igreja. Essa é a grande novidade do concílio. Claro, o concílio teve muitas coisas importantes, mas o concílio reconheceu que são chamados à santidade todos os fiéis pelo fato de serem batizados, né? Não só são chamados à santidade os religiosos, os sacerdotes, né? É uma mentalidade que havia na igreja permaneceu na igreja durante muitos séculos, né? Se você quisesse levar a sério a sua vocação, se quisesse sentir um chamado, você tinha que abandonar o mundo, você tinha que ingressar num convento, num seminário, porque o mundo, entre aspas, era mau e não podia ser santificado. Não. Essa é a grande novidade do Concílio Vaticano II. O mundo é bom, porque o mundo foi feito por Deus. E a maior parte dos fiéis são leigos, batizados, vão viver a sua vocação dentro do mundo, no exercício da sua profissão, né, no estado em que estiverem, solteiros ou casados, santificando a sua família, né? Até o celibato, existe a possibilidade do celibato vivido no meio do mundo também, não celibato numa congregação, etc., né? Então, isso que eu gostaria de ressaltar aqui, sem me alongar mais, é o que o concílio chama de secularidade.
A índole secular, eu vou ler aqui uns textos do Lumen Gentium 31. A índole secular caracteriza especialmente os leigos. Secular significa, o século em latim significa mundo, né? Eles estão no mundo, né? É diferente do religioso. O centro, vamos dizer assim, do espírito do religioso é contemptus mundi, que se chama, é afastamento do mundo, né? Saem do mundo para se consagrar uma vida inteiramente de oração e de dedicação a Deus, mesmo que tenham, como muitas congregações religiosas, atividade externa, né? A índole secular caracteriza especialmente os leigos. É, porém, específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o reino de Deus exercendo as funções temporais e ordenando-as segundo Deus. Em todos e em cada um dos ofícios e trabalhos do mundo, nas condições ordinárias da vida familiar e social. Lá são chamados por Deus para que, exercendo o seu próprio ofício, guiados pelo Espírito evangélico, a modo de fermento, de dentro, contribuam para a santificação do mundo. Essa ideia do fermento é muito interessante, né? É evangélica também, né? Basta um pouco de fermento para fermentar a massa. É preciso que haja cristãos coerentes, né? Que vivam a sua vocação, que vivam uma vida de oração sacramental, que estejam trabalhando no meio do mundo para elevar o mundo, para elevar o ambiente onde vivem, né? É isso que a igreja precisa. Aliás, a igreja não chegará a esses lugares se não for através dos leigos que estão ali dentro, né? Nós, os padres, não chegamos. Para entrar na USP, a aventura do Dom Petrini e a minha sempre foi assim, meio clandestina, celebrar uma missa lá. Agora, os leigos estão o dia inteiro lá, né? Eles que têm a responsabilidade para levar adiante esse apostolado. A eles, portanto, cabe, de maneira especial, iluminar e ordenar de tal modo as coisas temporais, as quais estão intimamente unidos, que elas continuamente se façam e cresçam segundo Cristo para o louvor do Criador e Redentor, né? Então, aquela ideia de que o leigo, a definição de leigo era a definição de leigo era a definição negativa. O leigo é todo aquele que não é padre nem religioso, né? É muito triste essa definição. Não, o leigo batizado, ele tem o sacerdócio comum dos fiéis. O leigo batizado, ele tem a substância do cristão. O leigo, o padre, nós padres, não somos mais cristãos do que os leigos. Somos igualmente cristãos como os leigos. Nós somos sacerdotes de uma forma diferente. Somos sacerdotes ministeriais. Nós temos sacerdócio ministerial, que também, eu estou me estendendo muito e vou parar já. O sacerdócio, aliás, o concílio fala isso. Hoje em dia se queixa muito do clericalismo da igreja. O sacerdócio ministerial, ele está a serviço do sacerdócio comum. Ou seja, o padre está a serviço do leigo, porque ele tem que pregar a palavra de Deus, ele tem que atender os leigos, ele tem que administrar os sacramentos, né? É interessante, quer dizer, quem tem a essência do cristão é o batizado, né? Pelo batizado, pelo batismo, todos estamos chamados à santidade. Também, isso só para terminar, a Lumen Gentium também fala que o leigo pode cooperar com a hierarquia. Além deste apostolado que atinge todos os cristãos, sem exceção, os leigos podem, de diversos modos, ser chamados a uma cooperação mais imediata com o apostolado da hierarquia, não é? Mas não é o essencial do leigo. Ele pode ajudar, não vamos dizer que não vai ajudar o bispo, né? Quem tem que ajudar. Mas o essencial dele é lá onde ele está, não é? Bom, por isso. Então, eu acho que é interessante lembrar essas ideias e penso que o carisma de Dom Giussani é um carisma muito vivo, muito necessário para a igreja no mundo atual, especialmente na nossa sociedade secularizada, que precisa de fermento para trazê-la de volta para Deus. Muito obrigado. Eu peço ainda 8 minutos da paciência de vocês,
só para eu completar com algumas coisas, eu queria começar contando uma coisa que me aconteceu domingo, às 2h30, 3 da tarde, domingo agora. Estava tendo manifestação pró-Palestina na Paulista. Eu estava passando lá por outros motivos, e daí acontece que eu conheci um garoto, conversando assim na calçada, chamado Fernando, e que me disse que tinha acabado de sair da missa. Eu falei, eu estou indo almoçar, você quer tomar um café comigo? E a gente, domingo agora, a gente saiu para tomar café. E ele me disse, na realidade, eu vivo muito sozinho, eu gostaria muito de conhecer amigos que me ajudassem a viver a fé. Eu falei, olha, daqui 1 hora vai ter escola de comunidade do movimento que eu participo. Você topa vir? Ele falou, eu topo. E ele participou e estava felicíssimo no final. A gente se falou durante essa semana, porque ele disse, será que Deus está respondendo o meu desejo de encontrar uma companhia de amigos que me ajude a viver a fé? Por que eu estou dizendo isso? Toda essa história bonita é atual. Estou contando de um encontro que aconteceu domingo na Avenida Paulista, com um rapaz que, curioso, estava lá na manifestação pró-Palestina, e que, 1h30 depois, participou da escola de comunidade dos universitários. O mundo, eu estou ligado à universidade, eu não saí da universidade, né? Porque depois eu fiz residência, fiz pós-graduação, virei professor. O mundo mudou muitíssimo. O jovem mudou muitíssimo. A universidade mudou muitíssimo. E a grandeza de uma história se vê também na sua capacidade de responder aos novos desafios, ao novo ambiente. O ambiente hoje não é o ambiente de antigamente. Não existe mais a ideia de panfletar. É o mundo da mídia social. Então, quer dizer, significa todo um exercício, ou como o Papa nos pediu, vocês têm que se identificar de tal forma com o coração do carisma a serem livres das formas pelas quais o carisma chegou a vocês. Porque novos tempos talvez peçam novas formas, formas específicas. Isso era a primeira coisa que eu queria dizer, que é uma coisa que está acontecendo hoje. Nesse grupo de universitários que ele foi na escola de comunidade, tem que, só nos últimos 4 meses, a Marina, que é lá da Faculdade de Medicina também, Amanda, uma aluna minha da Faculdade de Medicina, que me procurou totalmente sem fé, mas ela falou assim, eu quero entender o que é o coração humano. Falei, eu acho que eu sei aonde te levar. Tem o Vinícius, que conheceu a gente na Via Sacra, na Sexta-feira Santa, e começou a participar. Tem o Adriano, o Gabriel, e, há 15 dias, a Raquel, que também nos conheceu. Mas, muito diferente de quando eu conheci, que a experiência de comunidade era forte, é impressionante como eles são muito... Pessoal, mundo das mídias sociais, pós-pandemia, os nossos jovens são super sozinhos. Isso significa um enorme tempo para se gastar, para ficar um por um. Porque, para eles, a ideia de comunidade, às vezes, não é imediata. A beleza da amizade, que tanto nos fascinava, não é agora imediata. Significa, então, pessoas dispostas a gastar tempo com eles. Aí tomar café pós-manifestação da Palestina. O movimento, é impressionante essa história, porque hoje o movimento está em 40 cidades do Brasil. Sem a gente notar, o Espírito Santo trabalhou em todo esse tempo e fez o movimento chegar em 40 cidades. Fomos nós numa estratégia de difusão? Absolutamente. Foi literalmente uma pessoa encontrando e sendo transferida a trabalho para outro lugar e ali começando a história. E mais 2 coisas só, antes de terminar, que eu queria falar. Primeiro é que a nossa história foi muito caracterizada pelo juízo cultural que nascia da fé, porque a gente tinha que enfrentar aquele ambientes universitários, marxistas, de esquerda, e como a gente conseguia
está dentro deles, mas também ela foi marcada inicialmente pelas caritativas, mas como comprar uma necessidade da igreja, principalmente da igreja brasileira, que é como responder seriamente às nossas graves situações sociais, mais fiel à tradição da igreja e não recorrendo a outras ideologias. Pessoal, a coisa, agora como responsável nacional do movimento, uma das coisas que mais me comove é ver a quantidade de obras sociais e de uma metodologia que nasceu da fé em vários níveis que a gente tem em dezenas de cidades. Então, a gente precisa ter presente no horizonte desse, não só do trabalho cultural, mas desse trabalho social que nasceu da fé. Na minha época era a guerra com a teologia da libertação, sejamos claros, né? Era a famosa batalha com a teologia da libertação que a gente tinha que enfrentar e perceber essas obras de já décadas de história que impactam, eu fiz umas continhas, impactam no Brasil mais de 100 mil pessoas. Dados não inventados, tá? Depois eu posso passar para vocês. Então, a gente não se dá conta que aquele começo tímido se espalhou hoje pelo Brasil inteiro e impacta a vida de tantas pessoas. Ultimíssima coisa, fiquei muito impactado com uma coisa que o dicastério falou para nós, há uns meses atrás, dizendo, um de nós dizia, porque o nosso carisma, o cardeal do dicastério disse, o carisma é do Espírito Santo para a igreja, deixado em custódia com vocês. É uma grande correção, e ao mesmo tempo é de uma beleza enorme, que me parece que é a grande consciência eclesial a qual nós somos chamados a crescer. E quando o Papa, há um ano atrás, nos disse, vocês precisam entender muito mais, há muito mais a ser descoberto do carisma de Giussani do que vocês até agora entenderam. A igreja espera mais de vocês. Eu espero mais de vocês. Nessa fase, então, em que o mundo está tão fragmentado, em que as convicções e as certezas que construíram um mundo no qual a gente cresceu desapareceram, onde há medo em vários níveis, a ponto das pessoas não quererem mais ter filho, a igreja nos pede uma grande tarefa. E a coisa mais bonita é perceber uma vida que continua viva e, portanto, com energia de comprar o pedido da igreja e dizer, eu topo fazer acontecer aquilo que me entusiasmou e continua a me entusiasmar. Queria outra vez agradecer então a Marina e o Olívio essa oportunidade que eles criaram para nós de revisitar a nossa história e perceber o novo início que o Espírito, através do Papa, pede a nós. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui e todos os outros que também estão acompanhando pelo vídeo. Boa noite.